Boa Oi, noite. Cássio! E aí? Olá, Renata. Tudo Opa, bom? tudo bem? Tudo bom e Como é? contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem Está por também. onde, Renata? Está por onde? Oi, Karine, tudo bem? Hoje eu tô em. Ai, eu tenho até que pensar. Hoje eu tô em Itajaí. Ai, que legal, que legal. Pessoal, então, muito boa noite para quem vai estar entrando com nós aqui, né, nesse bate-papo super bacana que a gente vai ter hoje com a Renata. Até quem for entrando aí, já vamos enviando para dois, três amigos ali no aviãozinho ali para a gente alcançar o máximo possível de pessoas nesse super bate-papo que a gente vai ter com a Renata. Ó, a Uhum. Tami Cecim já entrou, a Opa! Karine, o pessoal entrando aí, todo mundo. Renata, foi uma comoção quando a gente falou que era a Renata Bidoni que ia participar dessa live. Tu não tem noção Ah, do nossa! número de mensagens de carinho e o pessoal fã da Renata Bidoni aqui, marcou no litoral, Renata. Ai, que lindo! Vi a Tami, aqui também tá a Helena, aqui a Mônica, a Fernanda. Que legal, gente. Fico muito contente. Tivemos uns momentos muito lindos aí juntos em alguns eventos aí no litoral, né? Ó, que É, legal, coisa é, boa. é verdade, tu participou com nós do início mesmo da diferencial, lá em Santo Antônio da Patrulha, lá uma capacitação que teve no Soma, no Bistrô ao Ar Livre. Super, super bacana, super Me legal, né, lembro, Renata? falando sobre feedback naquele dia. É verdade, é verdade, é verdade. Aham. Pessoal, então assim, vamos iniciando, até porque a gente tem muito pouco tempo, né, Renata? Daqui chega em 1 hora, o Instagram nos derruba, né? O assunto estando bom ou não estando bom, ele vai nos tirar do ar e não tem muito o que fazer, né? E Sim. então, assim, a proposta, hoje a gente fazer um bate-papo totalmente, a ideia é não seguir nenhum tipo de roteiro, né, Renata? A gente brincou que o roteiro é não seguir roteiro, e e essas lives, assim, a gente já tá, acho que na quinta ou sexta live, foi uma forma que a gente encontrou de tá batendo um papo com o pessoal que acompanha diferencial, que acompanha os profissionais que já passaram, passam pelo diferencial também, né? E a gente está Uhum. levando um conteúdo aí, uma voz de conteúdo e também uma voz assim de esperança para esse momento desafiador que a gente vive, né? Estamos também, Renata, hoje desenvolvendo podcasts, né? Então já fica aí o convite. Semana passada entrou no ar o primeiro podcast da Diferencial com o tema O Muito Futuro legal. é Presente. O futuro é presente. A gente já falava muito disso e a pandemia até acelerou um pouco esse processo de transformação, né? E então, Adorei para esse nome, o futuro é presente. Adorei o nome, achei sensacional. Te falei, acho que te mandei um áudio falando sobre isso, né? Porque essa é, coisa da gente ficar olhando para o futuro lá na frente, cara, a vida está acontecendo é agora, né? Não tem outro é isso jeito, aí. é agora. É. Uhum. É isso aí. Então, o futuro é presente. Toda semana vai ter um episódio batendo um papo sobre carreiras, sobre negócio, sobre essa transformação toda que a gente vem vivendo, né? E já ficou o convite, eu sei que já foi até aceito, né, Renato? Um convite aí para, ó, a Karine já disse, ótimo podcast, fica a dica. Tem um convite para ti aí para a gente fazer um bate-papo bem mais longo aí, entrando em outros cenários aí no nosso podcast, tá? Com certeza, aceito já. Dá um Ó, oi que só para o legal. Cassiano aqui para Fernanda. Ok, vamos lá então, Cássio. Vamos começar a Vamos lá. entregar para esse pessoal que está aqui com Vamos a lá, gente. Oi, claro. Roberta. Renata, Faz vamos uma lá. Então, olha provocação só. aí, manda. A provocação é o seguinte, eu quero que tu te apresente rapidinho para a galera, pro pessoal, tem muita gente que acompanha já o teu trabalho, que já acompanhou, mas também eu tô vendo que tem pessoas que estão tendo talvez esse primeiro contato. Então, assim, que tu te apresente um pouquinho rapidamente para a galera, e assim, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre empatia, né? A gente até falou ali no tema sobre a comunicação empática, porque é um momento muito desafiador para a gente assim desenvolver e executar o tema empatia, né? Então, assim, primeiro, o que é empatia? Eu quero que tu defina o que é empatia, uma palavrinha que todo mundo utiliza há bastante tempo, a gente vem utilizando, mas não é todo mundo que executa, né, Renata? Então, assim, quero que tu te apresente um pouquinho e fale já um pouquinho sobre Tá, empatia para a gente já começar esse tá bom. bate-papo. Então vamos lá. Bom, gente, para quem nunca me viu, eu sou a Renata Bidoni, portanto, arroba Renata Bidoni, inclusive, depois, se tu quiser saber um pouco mais. E eu trabalhei muitos anos, 20 anos Oi, Bianca, na área de gestão de pessoas. Trabalhei 18 anos como gerente de RH em algumas empresas, entre elas a Natura Cosméticos, e no ano de 2012 eu me senti muito chamada, assim, por uma necessidade de mais autonomia. Fui mãe em 2011, portanto, e aí eu viajava muito e naquela questão toda de, eu adoro, diga-se de passagem, de aeroporto.
eu me senti chamada, né, para poder ficar mais perto, assim, e ter um outro movimento na minha vida, para poder acompanhar o meu filho crescer. E aí, então, eu pedi demissão da Natura. E hoje, já há alguns anos, né, desde 2015, eu trabalho, 16, para ser mais precisa. 4 anos, portanto, eu faço a minha carreira solo e trabalho, então, como palestrante e facilitadora de workshops. E aí, gente, o que aconteceu na minha vida é que eu comecei há muitos anos trabalhando nas organizações, fazendo desenvolvimento de pessoas, de equipes e lideranças, portanto, na área de desenvolvimento, mais focada nisso. E agora, nesse período desses 4 anos que eu estou trabalhando na minha carreira solo, eu sigo desenvolvendo pessoas, equipes e lideranças em processos de coaching, mentoria e também, cada vez mais, Cássio, dedicada em processos de comunicação, porque eu tenho doutorado em comunicação social, então comunicação é uma coisa que eu sempre amei, minha formação básica é psicologia, e eu tenho trabalhado muito com comunicação não violenta. E o tema da empatia, já fazendo uma ponte, o tema da empatia, pessoal, ele é algo essencial nos nossos relacionamentos. E para a comunicação não violenta, CNV, para quem ainda não ouviu falar a respeito desse tema, que nós fizemos um workshop juntos pela Diferencial também de CNV, né, Cássio? É verdade, é verdade. O que a CNV nos traz é um conceito um pouco diferente de empatia. E eu vou falar o conceito da comunicação não violenta e vou falar um pouco do conceito que eu acredito também, tá? Que aí eu mesclo de várias coisas. Legal, legal. Mas acho que é legal, Cássio, começar dizendo o que não é empatia. Boa, boa, perfeito. Renata, olha só, tem um comentáriozinho ali que eu vou ter que ler, tá? Tu me Tá bom? perdoa, eu vou te atrapalhar, vou ter que ler da Casa de Lar Móveis, a Jaiane mandou assim, ó. Maravilhosa, falei pro Cássio, por mim te guardava em um potinho. A Que Jaiane, delícia! ela já participou de diversas capacitações com nós, ela é tua fã total. Eu achei muito legal o comentário dela. Por mim te guardava em um potinho. A Jaiane lá da Casa de Lar. Oi, Jaiane, que delícia de ouvir isso. Adoro, adoro. Né, que em alguns momentos tu intui, tu percebe que poderia ter uma consulta ali para tornar a tua vida mais maravilhosa. E eu me sinto felicíssima de repente, transmitir essa possibilidade de achar que eu posso contribuir na tua vida de alguma maneira. Quero dar oi para a Daya, minha prima que entrou aqui. Então, olha só, gente, vamos começar dizendo o que não é empatia. Legal. O que não é o que na maioria das vezes a gente faz. Nós temos uma referência, que é uma forma popular de definir empatia, Cássio, que é entender empatia como estar no lugar do outro, me colocar no lugar do outro. E esse lugar é um lugar que não existe. Porque quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, nós vamos junto. E o que eu quero dizer para vocês com isso, gente? Se eu tento me colocar no lugar do Cássio, eu vou levar as minhas referências, os meus sentimentos, as minhas vivências, o meu repertório emocional para dar conta disso, as crenças que eu construí, que venho construindo principalmente na minha infância, mas que também vão se formando ao longo da minha vida adulta. E aí, a gente tenta fazer uma conexão com o outro, Cássio, mas na realidade o que acaba acontecendo é uma desconexão total. Porque se eu tento me colocar no teu lugar, eu vou com a minha mente intelectual. Ou seja, eu vou tentar compreender o que tu tá passando. E tentando compreender o que tu tá passando, eu vou começar a enxergar a tua situação a partir do meu olhar. E o meu olhar pode ser muito diferente daquilo que está acontecendo dentro de ti, porque eu vou acionar os meus julgamentos, eu vou acionar os meus significados, o meu modelo mental, o meu mindset, né? E aí, nesse processo todo, pode ser que aquilo que seja um sofrimento para ti seja algo que eu já tenha lidado no passado, eu já tenha resolvido, eu já tenha compartilhado ou visto alguém passar por uma situação similar. Então, para mim, que já tem um repertório ou um olhar diferente, ou uma condição emocional de lidar com aquela situação, eu consigo entender, quem sabe, aquilo que tu está vivendo por um olhar intelectual de uma maneira reduzida. Para mim pode ser fácil. E é o que muitas vezes a gente escuta, não só na nossa vida pessoal, como também no ambiente organizacional, oi, Cado, que é o que a gente chama muitas vezes de mimimi. Agora tem circulado, inclusive, vários posts, eu vi que mimimi é a dor que não dói em ti, ou é a dor que dói no outro, alguma coisa assim. Que é exatamente isso. Aquilo é fácil para mim, para ti está sendo complexo. E aí, se eu olho com a minha mente intelectual, pode ser que eu julgue aquilo que tu está vivendo como um mimimi, como se tu estivesse fazendo drama, como se tu estivesse dando muita importância. Então, essa história de me colocar no teu lugar ou no lugar do outro, ela é um equívoco.
uma distorção em relação ao que é de fato empatia. Porque eu vou levar um olhar carregado de julgamentos. Tu Então, vai levar a tua empatia, bagagem para o outro, né? A bagagem tua, a tua isso. vivência, tu vai colocar e impor sobre outra pessoa, né? Uhum. E aí, isso não é empatia. Então, não tem como me colocar no lugar do outro. Esse é um aspecto. Uma outra coisa que não é empatia é simpatia. O Sim. que é a simpatia? É aquele comportamento que geralmente a gente tem quando nós nos importamos com o que o outro está vivendo, quando o outro está nos contando alguma coisa a respeito de uma dor ou algo que para ele está sendo complexo, difícil de lidar, desafiador de lidar. E aí eu quero, de alguma maneira, contribuir. Mas eu não estou conectado. Então eu começo a atuar de maneira simpática, que é tentando mostrar que eu me importo. Eu quero demonstrar para ti que aquilo que tu tá passando, de alguma maneira faz sentido, dói em mim, eu quero colaborar contigo, eu quero criar um espaço de tu perceber, né, que eu tô dando importância. E aí, gente, como é que a gente acaba agindo? Nós acabamos tendo comportamentos que nos distanciam da empatia. Por exemplo, eu vou lá e digo para ti, Cássio, olha só, cara, eu tenho certeza que tu vai sair melhor depois dessa. Isso que tu tá passando é um desafio e tu vai te aprimorar a partir disso. Então, cara, tenha gratidão. Uma porta se fecha, a outra se abre. Uma outra maneira, a gente começa a atuar como consultor. Oi, Gi. A gente começa a atuar como consultor, eu começo a dar opiniões. Quem sabe tu faz isso? Quem sabe tu faz aquilo? Tu já experimentou fazer de tal forma? Deixa eu te contar uma situação que eu vivi. Se tu tá achando que tu tem problema, Cássio, deixa eu te contar o que eu passei. E aí a gente começa, de alguma maneira, tentando criar uma conexão, gerando uma desconexão enorme. Porque quando eu atuo como consultor na tua dor, te dando alternativas, quem sabe tu fala isso, será que a história é bem assim mesmo? Tenta enxergar pelo lado positivo. Deixa eu te contar o que eu já passei. Eu conheço uma situação, uma pessoa que passou por uma situação tão complicada quanto a tua. Deus não te dá uma cruz maior do que aquela que tu pode carregar. Tu vai te desenvolver a partir disso. Tu tem que ter um olhar de gratidão para abundância e não para escassez. Tu não pode olhar o que tu está perdendo. Tu tem que olhar as possibilidades que essa situação está te oferecendo de desenvolvimento. Quando alguém está com dor, e essa dor, gente, acontece em qualquer cenário. Acontece no cenário onde eu sou líder de um time e eu não estou conseguindo o resultado que eu preciso com a minha equipe. Acontece quando eu sou um colaborador e eu não estou conseguindo progredir na minha carreira como eu gostaria. Acontece quando eu sou mãe e eu não estou conseguindo me comunicar da melhor forma com meu filho. Acontece quando meu casamento pode estar tendo algum descompasso em comunicação. Acontece em qualquer relação. Então, isso não é empatia. O que é empatia, afinal de contas? Empatia é estar presente, Cássio. Se nós formos olhar o princípio da comunicação não violenta, que vem de um autor chamado Marshall Rosenberg, eu sei que lá no final tu vai me indicar um livro, e já tô dando a tinta dele agora, que é Comunicação Não Violenta, vou voltar lá, porque às vezes o pessoal entra mais no final. Empatia é um estado de presença. É um estado onde eu estando junto contigo, ou com quem estiver precisando de empatia naquele momento, eu estou com presença plena. Então, a empatia dentro de CNV, dentro de processos de comunicação, de conexão, a maior parte da empatia se dá em silêncio. Que é onde eu estou tentando, né, demonstrar para o outro que eu estou ali escutando. Então, ele é um processo que ele tem uma coisa que é intra também, que sou eu comigo mesmo, que é silenciar os meus julgamentos, silenciar a minha necessidade de apreciação, porque dar opinião, dizer como resolve e fazer toda essa intervenção que muitas vezes a gente faz, é uma maneira da gente tentar expressar que nós nos importamos com a pessoa, mas isso gera um distanciamento, porque quem está passando pelo problema não está sabendo como resolver. E aí, de repente, conta para mim, eu tenho 10 alternativas para a solução. E dentro dessas 10 alternativas de solução, talvez nenhuma delas faça sentido para quem está compartilhando a sua situação. E aí a gente tem que ter um olhar muito importante para isso. Porque quando eu vou realmente gerar uma conexão e uma diferença, eu vou contribuir na vida do outro, é quando eu posso atuar como alguém que age como um facilitador para essa pessoa encontrar um caminho que faça sentido para ela. Caso contrário, ela olha para mim e pensa, Renata, tem 10 soluções, eu não encontro nenhuma. Meu Deus, eu não tenho condição mesmo de resolver esse problema. E eu querendo contribuir, eu estou desempoderando essa pessoa. Eu estou mostrando que para mim é fácil e que para ela é complicado.
Então, comunicação não violenta nos diz que empatia é um estado de presença plena, onde eu escuto e eu me conecto, porque eu estou parando de pensar sobre como resolver e estou tentando investigar, né? Sentir, perceber qual é a necessidade que aquela pessoa tem. E aí, se eu pegar esse conceito de CNV, eu vou trazer o que eu, Renata, penso, né? Que é esse estado de presença, esse estado de conexão. Mas eu também costumo dizer, né, quando eu falo a respeito disso, que pode ser bem legal, também bem importante, bem contributivo a gente tentar perguntar como eu poderia contribuir para ti nesse momento? Quando tu está compartilhando essa situação comigo, né? O que que tu gostaria, o que que tu precisa? Qual é a tua expectativa quando tu traz isso para mim? Como eu poderia te ajudar a passar por esse momento? Porque aí a gente vai escutar. Eu só preciso te contar, só o fato de me ouvir, de estar me ouvindo já me ajuda. Eu preciso que tu me diga como tu faria no meu lugar. Eu preciso saber se tu já viveu uma situação semelhante. Eu preciso saber se tu conhece alguém que passou por isso, né? Porque aí a pessoa tem um momento de introspecção, de olhar para dentro de si e poder perceber, né, com mais clareza, o que que ela precisaria me pedir para poder encontrar um caminho, né, para poder resolver ou quem sabe se sentir mais confortável ou encontrar algum caminho para poder dar conta daquilo que ela está passando. Renata, fantástico, fantástico. Olha só, até um comentário, tá? Talvez foi a live que eu mais me preparei para mim não falar nada. Essa live que nós estamos fazendo, porque é tão sensacional te ouvir falando. E Nossa, assim, obrigada. o desafio é que assim, eu fico, Pedro está falando, eu fico pensando e projetando. Então, assim, muito obrigado mesmo, tá? Por estar compartilhando com toda essa sensibilidade. E aproveitando essa sensibilidade, Renata, tu falou de relação de confiança, né, de conexão. E esse momento atual, ele nos desafia muito nisso, né? Por exemplo, vamos pegar um primeiro ponto, a questão do home office hoje. Que as pessoas Uhum. estão trabalhando cada vez mais distantes, né? Eu estou na minha casa, outra pessoa está na outra casa e tal. Como conseguir trabalhar essa questão da empatia, a própria CNV, né? Porque hoje as comunicações muitas vezes são no WhatsApp e palavras não têm rosto, né? Daqui a pouco tu coloca uma palavra que não fica tão legal e tu fica pensando, nossa, olha o jeito que eu falei e tal, será que eu consegui me colocar? Então, assim, como trabalhar isso, essa questão da empatia no momento que a gente está cada vez mais distante, principalmente nesse momento de quarentena, assim, que a gente está vivendo, né? Uhum. É, tem um conceito que eu gosto muito, né, que eu já estudava, de um outro autor que chama David McClelland, que trabalha a teoria trabalhava, né, porque é falecido, Sim. a teoria das necessidades. E dentro de comunicação não violenta a gente trabalha muito esse conceito também de necessidades, que são, na verdade, universais, ou seja, todos nós temos necessidades similares. Então, eu vou chegar onde tu está perguntando como é que eu posso lidar com Uhum, mais uhum. empatia no home office a partir disso. Oi, Maricela, que é o seguinte, todos nós temos coisas que são importantes para nós. E essas necessidades universais, vou dar alguns exemplos delas. Autonomia, todo mundo precisa. As crianças precisam. Quando a gente está ali dizendo não bota a mão na tomada, e eles estão te testando, tentando encostar a mão na tomada, eles estão te dizendo, não manda em mim, eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu puder no momento que eu quiser. Né? Então, necessidade de autonomia, necessidade de confiança, necessidade de apreciação. A gente precisa que as pessoas gostem de nós. Necessidades de segurança, necessidade de conforto, necessidade de contribuição. Então, existe uma série, tá? Dá para elencar diversas aqui. De tranquilidade, de paz, de harmonia. E nós nos movimentamos, Cássio. Oi, tia Amália, querida, tia Negrinha tá aqui. Amo, louca de saudade de ti. Nós nos movimentamos para tentar atender essas necessidades, que é aquilo que nos mobiliza para a ação. Então, como é que a gente pode estabelecer um pouco mais de empatia nessa situação de home office? Depois eu até vou contar o que aconteceu quando tu me ligou 2 minutinhos antes para dizer tá tudo certo, né? Com o meu filho aqui na sala, porque eu estou trabalhando em home office e ele tem aula em home office. Eu tenho um filho de 9 anos, para quem não sabe. Então, quando a gente tem esse conceito de que todos nós estamos nos movimentando, mesmo, Cássio, quando nós ficamos em silêncio, por exemplo, está acontecendo um conflito, tá? Entre um colaborador e um liderado, entre o marido e a mulher, entre um pai e um filho, entre o síndico do prédio e um vizinho, tá? Tá acontecendo um conflito entre pessoas e alguém ali diz, quer saber, eu não vou me meter. Deixa eu ficar aqui na minha, vou retirar meu time de campo e vou embora.
Nesse momento, possivelmente, a pessoa está tentando atender uma necessidade, seja ela de apreciação, quero que continuem gostando de mim, então não vou me posicionar. Uma necessidade de paz e harmonia, quer saber de uma coisa, não vou me meter, porque senão vou me estressar. E quando a gente se envolve em alguma coisa, nós também estamos tentando atender necessidades. Então, quando a gente tem essa clareza de que todo mundo precisa de coisas e que nós intuímos que aquilo é importante para que nós possamos ser felizes, quando alguém, mesmo quando essa pessoa é agressiva comigo, contigo ou com quem for, e eu tenho um conceito de necessidades, eu vou mudar completamente a forma de observar a situação. Porque ao invés de perceber alguém grosseiro, e isso é importante para os home offices, né? Porque eu acabei de receber uma grosseria, vou contar para vocês daqui a pouquinho. Que bom que tu tá gostando, Ilka. Eu começo a enxergar de um jeito diferente. Eu, ao invés de enxergar uma criança mal educada, uma criança grosseira, né, eu enxergo uma criança que está tentando atender uma necessidade que precisa de orientação sobre como se expressar de um jeito diferente. Mas que aquilo que está motivando o comportamento dela não é me agredir, é ela tentar resolver a dor dela. A gente tem essa clareza que as pessoas se movimentam para atender as suas dores, atender aquilo que precisam. Nós conseguimos ter um outro grau de relacionamento, inclusive dentro da nossa casa, nesses home offices, né? Então, eu vou tentar pegar a tua pergunta, Cássio, falando um pouco a respeito de uma relação de gestor com liderado e também uma relação de família, porque eu acho que pode, a menos que tu me diga que tu quer direcionar um pouco mais para a vida profissional ou para a vida pessoal, porque aí a gente consegue, né, quem sabe, atender alguma inquietação das pessoas que estão aqui conosco nos dois âmbitos, vida pessoal e profissional. Sim. Uma coisa que eu estava escutando esses dias, eu tenho uma parceira minha que é maravilhosa, é a Luciane, da Expertise, tá? E eu faço alguns projetos com a Lu. A Lu trabalha desenvolvendo cursos com alguns speakers, né? Eu sou uma speaker do time da Lu, assim como sou da Diferencial. E aí, o que a Lu estava me trazendo? Que vários clientes estão trazendo para ela a dificuldade que os gestores estão encontrando para fazer a liderança dos seus times em home office. E que uma das maiores queixas que os líderes estão trazendo é que eles precisam falar com os colaboradores em horário de trabalho e às vezes o funcionário demora, o liderado dele demora para retornar. E aí, gente, vamos juntar tudo isso que o Cássio está nos chamando aqui para conversar, porque vocês podem conversar aqui, vocês sabem, né? Vocês podem colocar algum comentário, trazer alguma pergunta. Sim. E aí a gente pode interagir com as questões que vocês trouxerem aqui. E aí, quando ela me trouxe aquela situação, eu fiquei me perguntando, sabe, Cássio? Nossa, como a gente tem ainda a caminhar. Porque a condição de uma pessoa que está em home office hoje é a condição de alguém que está dando conta de limpar a sua casa, que está dando conta de cuidar dos seus filhos, de ter atividades escolares, né? Porque uma coisa era antes, seu filho vem com a tarefa de casa. Agora, muitas vezes tu tem que explicar, porque ele tem 1h30, 2 horas com a prof, porque senão nenhuma criança, dependendo da idade, sim, aguenta um turno normal de aula. Aí tu tem que depois fazer um complemento para que ele possa fazer as tarefas. E aí tu tem o teu trabalho para dar conta. Tu precisa, se tu quiser encontrar um lugar de sanidade, de estabilidade emocional, encontrar algum tempo para te tentar colocar alguma distração, uma atividade física, um espaço de lazer. E tudo isso acontece simultaneamente. Ao mesmo tempo que teu WhatsApp está chamando ali, tu tem uma meta para bater, tem um cliente para te atender, tem teu gestor para te dar satisfação, e tem tudo isso acontecendo. Teu filho pequeno, teu bebê, a tua esposa vai almoçar, não vai almoçar, porque às vezes os dois trabalham, e aí tem toda essa questão também de articular quem fica com um para poder ficar com a reunião. Tem toda uma logística gigante acontecendo. E aí, quando eu escuto que os gestores estão incomodados, né, porque os colaboradores às vezes estão demorando para dar retorno no WhatsApp, eu me preocupo justamente nesse lugar que você está nos convidando a refletir hoje, que é o lugar da empatia, que é poder, ao invés de já ir para aquele diálogo do julgamento, que dentro de comunicação não violenta a gente diz que nós temos 2 jogos para jogar na vida. O jogo do certo e o errado, que é o jogo do julgamento, ou o jogo de tornar a vida mais maravilhosa, que é o jogo da conexão. Que é eu tentar entender o que tu precisa e tentar te dizer o que eu preciso para que a gente consiga tentar atender às nossas necessidades, atender aos nossos interesses. Quando eu sou um gestor, que eu não me coloco nesse lugar de tentar entender um pouco melhor como é que está a rotina do meu colaborador e acho que eu posso e devo exigi-lo da mesma forma
que era quando ele estava num escritório 8 horas por dia, ou trabalhando em home office enquanto o filho estava na escola e a esposa também estava trabalhando, eu preciso ressignificar isso, eu preciso entender as coisas de um jeito diferente, eu preciso identificar com o que eu quero me conectar e o que é importante para mim. É importante que ele esteja disponível para mim 100% do tempo, ou é importante que ele cumpra com o trabalho dele? Porque talvez para ele cumprir com o trabalho dele, se eu estabelecer empatia, eu descubra que o melhor momento para ele cumprir o horário dele é depois das 10 da noite. E que o horário de melhor produtividade dele vai ser entre 10 e 1 da manhã, que é quando os filhos estão dormindo, a esposa está fazendo os trabalhos dela também, ou o marido está fazendo, e eu consigo ter um tempo de concentração. E aí, Cássio, eu começo a perceber, né, que esse desafio da empatia ele é muito grande, porque ele é um desafio eu conseguir olhar para mim, perceber o que eu preciso, mas eu preciso também me fazer um convite de olhar para o outro e me interessar genuinamente em saber o que o outro precisa para que ele possa dar o seu melhor. E aí muitas vezes a gente vai pela exigência, tentando impor um resultado, seja para um colega de trabalho, seja para um filho, a partir da imposição, tentando conseguir o que a gente precisa pelo controle. Ou seja, ameaça a partir da culpa, né? Tentando colocar, olha, como tu vai te sentir mal se isso aqui não acontecer. A partir da vergonha, olha a vergonha que tu vai passar se isso não acontecer. A partir do medo, olha a consequência que isso pode ter se isso não acontecer. E aí, quando a gente tem esse olhar, nós mudamos a forma de nos relacionar em todas as relações, inclusive dentro da nossa família. Eu começo a perceber que um filho, quando eu cheguei... Quer falar alguma coisa agora? Depois eu conto a história do Lucas, porque eu acho que eu estou falando muito aqui, quero te escutar também, porque eu sei que tu tem coisas muito legais para trazer. Não, mas assim, e esse cenário que tu comentou do gestor, a gente vem vendo, hoje a gente vem desenvolvendo projetos dentro de empresas também, e a gente vem sentindo exatamente isso, né? E por um lado a gente compreende totalmente, absoluto, o gestor, porque tem aquela situação, pô, meu colaborador não está desempenhando como ele desempenhava antes, não está performando como ele performava, e às vezes o próprio colaborador em home office, ou às vezes até trabalhando, dependendo da empresa, que é a atividade essencial, né? Mas o desafio é exatamente esse, porque para o gestor é um desafio gigantesco hoje, né? Porque, como você falou, para ele começar a estabelecer a empatia, ele primeiro tem que olhar para dentro, né? Ele tem que assim, refletir sobre o momento que ele está vivendo, que para ele é maluco total, esse momento de tu não sabe o que vai acontecer mês que vem, de queda de faturamento e equipe reduzida, enfim. Para o gestor é um grande desafio para ele olhar para dentro primeiro, né? Antes de começar a estabelecer algum tipo de cobrança, enfim, com o colaborador. Então, assim, a gente está sentindo muito isso por parte dos gestores. Pô, o que eu faço com o meu colaborador e tal? E é exatamente essa do calma, respira, vamos sentar um pouquinho e conversar sobre a atuação, primeiro também da empresa, porque esse é um ponto, né, Renata, muito, muito importante. Muitos modelos de negócios estão se alterando em absoluto, né? Então, empresa que até 3 meses atrás estava indo para o caminho do lado esquerdo, ela daqui a pouco vai ter que ir para o caminho do lado direito. Então, para o gestor fazer a reflexão dele sobre o negócio dele é um grande desafio, né, Renata? Então, assim, até se pudesse falar um pouquinho, antes então da gente passar para o próximo assunto, sobre o gestor mesmo, assim, como o gestor pode fazer esse do calma, respira, vamos reagrupar para a gente tentar estabelecer algum tipo de situação diferente, né? Porque para os gestores é um desafio muito grande esse momento, né, Renata? É para todos, né? Porque a gente está exercendo, sim, eu concordo, vamos dar um olhar para o gestor agora, mas eu acho que é bem importante, assim, Cássio, é para todos, porque nós estamos vivendo todos os papéis dentro do mesmo espaço e ao mesmo tempo. Eu estou aqui fazendo por exemplo, um horário de atendimento, uma vídeo com um colaborador, e nesse meio tempo eu sou marido, eu sou mulher, e sou pai, sou mãe, e tudo acontecendo, né, simultaneamente. E a gente precisando tirar do bolso, sei lá, do casaco, de algum lugar, essa rápida mudança de papéis dentro desse processo. Então, assim, pegando essa perspectiva do gestor, sim, sem dúvida, é um desafio gigante, porque o gestor ele responde pelo resultado do time todo. Então, ele é cobrado, né? Pelo resultado da soma de todo o seu time, de toda a sua equipe. E poder
buscar um espaço de conversar um pouco mais com ele mesmo. Eu digo, a gente chama isso de autoconexão, né? Poder me conectar comigo mesmo e responder uma pergunta importante, gente, que é: que tipo de gestor eu quero ser? Eu sou o cara, quais são os valores que regem a minha vida? Eu sou o cara que quer o resultado a qualquer custo, ou eu quero um resultado mais sustentável? Porque o que que acontece quando a gente consegue as coisas pelo controle? A gente consegue obediência imediata. Na hora o cara atende. Ah, se tu não fizer isso, tu vai ser divertido. Ah, se tu não fizer isso, tu corre o risco de perder teu emprego. Ah, se tu não fizer isso, eu vou contratar outra pessoa para ficar no teu lugar. Pelo medo, a pessoa vai lá e faz. Mas existe um preço que está sendo acumulado ali. É como se uma conta fosse sendo formada, que em algum momento ela vai ser apresentada. E essa conta é o preço da nossa emoção, da nossa saúde mental, muitas vezes, da nossa saúde física, que é o preço do ressentimento e da hostilidade. Então eu faço porque o medo da consequência é maior, mas eu faço querendo esganar o meu gestor. Né? Faço com raiva daquele cara, faço me sentindo desvalorizado, faço com uma sensação de submissão. E isso vai gerando um ressentimento, ou seja, vai gerando uma perda na minha energia de colaboração, de engajamento, de motivação, vai gerando um desinteresse, eu fico com um pé dentro, mas com um pé fora, eu me beneficio daquela situação, mas já estou pensando que eu queria estar em outro lugar, começo a prospectar outras possibilidades. E muitas vezes, Cássio, me parece que falta um pouco, né? Ou quem sabe muito em alguns casos, dessa perspectiva mais ampliada, dessa visão mais sistêmica para os gestores. Cada vez mais nós somos estimulados, né, a um resultado mais rápido, a um processo mais automático e automatizado. E aí, nessa coisa mais automática, nós queremos resultados de curto prazo. Sim. E nesse resultado de curto prazo, atendendo a meta daquele mês, tá tudo bem, deixa que o mês que vem eu vejo como é que eu faço. E aí toda essa sustentabilidade de uma relação que pode ser mais perene, que pode ser mais colaborativa, que pode ter mais engajamento, que pode ter mais doação, né? Que pode ter mais significado, acaba se perdendo nesse processo. Então, uma das coisas que eu percebo assim que pode ser muito importante, né, como recurso para esses gestores, é ter um momento de autoconexão, assim, de se perguntar a que custo que eu quero ter o resultado, o quanto eu quero uma relação que seja uma relação mais sustentada, né? O quanto para mim é importante aplicar os meus valores, né? Ser quem eu gostaria de ser nesse processo, o quanto eu estou disposto a investir um pouco mais para colher lá na frente e o quanto eu posso, porque às vezes eu estou numa cultura organizacional que não dá essa oportunidade. Mas aí eu preciso olhar para dentro de mim e perceber se ali é o lugar que eu quero estar. E muitas vezes começar a prospectar um movimento diferente, né? Claro, perfeito. Pessoal, a Renata lembrou bem, vamos sim fazer comentários, se tiver alguma dúvida, pergunta, vamos aproveitar esse momento aí. E também vamos enviar ali no aviãozinho, enviar para uma ou duas pessoas, ainda tem tempo aí, tem meia horinha de live ainda. Renata, queria... não sei se tu quer comentar a questão do Lucas, falou que ia comentar alguma coisa do teu filho antes da gente sim, quero contar, porque acho que é legal, assim, pra gente ver. Anunciei que ia falar: oi, Kátia, a vida pessoal e a vida profissional, né? Quando o Cássio, eu e o Cássio falamos 10 minutos antes da live, é só pra... Tudo bem, ok, tudo certo. Oi, Carlinha. E aí, o que aconteceu? Eu saí falando com os fones no ouvido, eu não sei se com vocês acontece isso, gente. Quando eu estou falando no celular, eu não sei por que eu acho que as pessoas não me escutam, porque eu falo, tudo bom, Kátia? Eu falo num tom mais alto. E eu sei que eu falo num tom mais alto. E se a gente for parar para olhar, se a gente está num aeroporto, por exemplo, ai, que saudade de um aeroporto, por sinal, eu adoro um aeroporto. As pessoas estão no celular, às vezes, falando num tom mais alto. E aí eu saí, e o Lucas estava assistindo, Lucas é meu filho, assistindo no tablet alguma coisa, um seriado que ele gosta. Tu também, que bom saber que eu não estou sozinha, Kátia. E aí eu saí da peça, assim, falando alto com o Cássio e fui pegar o meu fone, não sei o que eu fui pegar, o suporte do celular aqui, e me agachei perto dele e falei alto, e ele me disse: mãe, não fala alto assim. Eu quero trazer vocês para aquilo que eu falava lá no início, tá? Quando falamos um tom mais alto, quando temos uma fala que pode ser percebida pelo outro como mais agressiva, ou quando fazemos algo que soa como reclamação, por trás dessa reclamação existe uma necessidade não atendida, o que para mim era óbvio, ele estava concentrado ali, quando eu falei mais alto ele não escutou. Mas quando ele fala nesse tom mais alto comigo, se eu não tenho essa clareza
de buscar estabelecer empatia, que é o tema principal da nossa live aqui, que ao invés de me conectar com o tom de voz dele, porque ele falou alto, como eu estava falando, ao invés de me conectar com a coisa de mas que guri mal educado, que é conexão com o julgamento, mas como é que ele fala comigo nesse tom? Mas quem é que ele está pensando que ele é? Olha esse fedelho, sei lá o que eu podia pensar, esse pirralho, esse guri, né? Falando comigo nesse tom que falta de respeito, não se fala assim com a mãe. Em algum momento eu já fui essa pessoa que fez essa conexão. Hoje eu tenho um outro olhar, eu tenho um olhar que é o seguinte, eu feri alguma necessidade dele, alguma coisa que para ele era importante nessa interação ficou em risco. E ele, para defender a necessidade dele, para ter o que ele precisava, para ele ficar em harmonia e paz, ele eleva o tom de voz. Isso não é sempre que acontece, eu preciso estar no estado presente para me dar conta disso, mas é possível. Sim, é quando a gente perde o tom. E aí o que aconteceu comigo? Na hora eu fiquei meio incomodada, né? E aí eu fiz um processo de orientação que depois que eu terminava, eu vou conversar com ele um pouquinho mais sobre isso, né? Porque eu estava com o Cássio, a gente estava pressionado pelo horário de começar. Mas no mínimo eu já cheguei e disse para ele o seguinte, meu filho, olha só, mãe vai te ensinar uma coisa agora. Olha como fica mais legal, mais bonito, se ao invés de tu dizer, não fala tão alto, né? Tu dissesse pra mãe, mãe, eu preciso te pedir para falar mais baixo. Mãe, fala um pouco mais baixo, por favor, porque eu não estou escutando o meu tablet. Mãe, eu preciso de concentração. Mãe, eu gostaria de ouvir o programa. E essa é uma fala importante que vai gerar mais conexão e mais empatia. Porque quando a gente fala o que o outro está fazendo que nos incomoda, aumenta a chance, Cássio e quem está aqui com a gente, do outro se armar. Porque se ele diz não fala tão alto, eu posso escutar isso como crítica. Ele está me criticando, ele está dizendo que eu não sou adequada, ele está dizendo que eu não. Mariana, que saudade. Querida, maravilhosa, uma culturista sensacional. Ela, enfim, dá pra falar de tanta gente querida, maravilhosa aqui que a gente conhece, Cássio. E algumas Legal. pessoas que às vezes faz tempo que a gente não vê, né? É muito lindo de ver. E aí o que acontece nesse processo? Muda completamente a interação. Se eu entendo aquilo como uma crítica, eu vou rapidinho para o jogo do certo e errado. E isso vale para as nossas relações profissionais também. Quando a gente tu tinha que entregar a meta. Não, mas tu não está fazendo do jeito que tu deveria. Nós estamos ali tentando disputar argumentos e perdemos um recurso fundamental, que é entender, me colocar à disposição como gestor. O que precisaria acontecer nesse momento para que tu pudesse entregar o teu melhor resultado? Para eu conseguir me colocar a serviço, eu preciso entender o meu colaborador como o meu cliente. Porque se eu entender o meu colaborador como meu cliente, eu vou perceber a importância de saber o que ele precisa. Porque a gente investiga a necessidade de cliente, mas poucos são os gestores que investigam as necessidades dos colaboradores. E aí, como existe o peso do crachá, que é como é que eu vou dizer para o meu gestor que eu trabalho melhor das 10 à 1 da manhã quando meus filhos estão dormindo? Pode ser que ele ache que eu não estou comprometido, pode ser que ele ache que eu não estou disponível, pode ser que ele ache que eu estou com preguiça, pode ser que ele ache que eu tenho um relógio biológico e que agora eu tô... sei lá o que pode ser que ele ache. E aí preocupados, né, em manter a sua reputação, preocupados em manter o seu vínculo de trabalho, preocupados em poder garantir a sua necessidade de dar conforto, segurança, estabilidade, harmonia, paz para a sua família, né? Muitas vezes o colaborador intimidado pelo peso do crachá, por entender que o seu gestor é dono do seu trabalho, do seu emprego e, portanto, de atender às suas necessidades num período recessivo econômico mundial que a gente está vivendo agora, muitas vezes o colaborador não vai fazer esse movimento. Mas eu, como gestor, como líder, preciso entender, né, que de alguma maneira eu posso abrir esse espaço, mas eu só vou abrir esse espaço para conversa se eu me conectar com empatia com esse colaborador, se eu entender que existe toda uma dinâmica que está se operando, que é completamente distinta e que nós não temos referência, porque quem viveu algo parecido viveu no ano de 1918, né? Que foi uma outra pandemia. Nenhum de nós que tem esse recurso, de ter essa trajetória, estamos vivendo isso pela primeira vez. Então, quando eu consigo perceber que o desafio dele pode ser similar ao meu, e eu consigo me colocar interessado, eu consigo me colocar como um gestor continente. E aí, gente, gestor continente não é só gestor, né? Pode ser um papel de liderança num ambiente organizacional. Pode ser um papel de liderança que tu execute na tua casa. Tu, como pai ou como mãe de família, liderando a tua família, os teus filhos, né? As relações com os teus familiares, que é ter o entendimento de que todos nós estamos vivendo dentro de um cenário único, todos nós impactados muitas vezes com
emoções, que são emoções desafiadoras, vivendo ansiedade, medo, frustração, raiva, tendo a nossa necessidade básica e soberana, para alguns de nós, de autonomia impactada, né? É perceber que podemos ter um espaço de mais conversa, porque quando a gente consegue saber o que tu precisaria, a gente consegue pensar em estratégias para atender as necessidades. O que muitas vezes acontece é que a gente vai direto para a estratégia. Eu acho que tu deveria fazer isso. Ou, eu deveria fazer tal coisa. Mas não estamos ainda nem muito conscientes de entender o que precisamos para poder encontrar o melhor caminho. E um caminho que pode ser de colaboração, de co-construção. E esse Que é o ponto que venha eu queria uma entrar contigo. sugestão daqui, outra daí. Vem, Perfeito. Cássio. Tu falou do 1918, né? Tem um termo que a gente utiliza na diferencial, direto nas capacitações, que é o bônus da ignorância, né? Não depreciativo, mas um tom positivo no sentido de a gente ter um bônus de a gente está vivendo, claro, agora é a pandemia, mas estamos vivendo um momento de transformação no mundo que as coisas estão acontecendo agora, né? Surge uma nova tecnologia a cada dia, a cada semana, um novo modelo de negócio, e a gente tem que constantemente estar sensível e flexível para ir se adaptando e entrando nesse mundo, nesses novos modelos, né, Renata? Então é o bônus da ignorância, as coisas estão acontecendo agora, né? Então, bem tranquilo, a gente consegue se adaptar. E tu também trouxe o termo que é a necessidade do colaborador e necessidade dos clientes, e a gente fez uma capacitação contigo sobre co-construção, né? Sobre co-construção com o cliente, com o usuário, né? E eu queria ouvir um pouquinho de ti nesse sentido, assim, as necessidades dos clientes estão mudando e muito, principalmente agora na pandemia, né? Então, assim, como a empresa, pode pegar pela ótica dos gestores, a gente conseguir trazer um pouco mais de sensibilidade e se abrir um pouquinho mais, no sentido de ouvir, ter uma escuta ativa, né, para ouvir o que o mercado está precisando, o que o meu cliente tá precisando no momento e a gente conseguir adaptar nossas estratégias. Como a gente, de fato, trazer esse termo da co-construção, né? A gente fala muito também de redes colaborativas, parcerias entre marcas, mas a co-construção, agora sobre a ótica do negócio mesmo, Renata. Bom, tanta coisa para falar sobre isso, estou pensando em que recortes que eu vou fazer, mas já achei um caminho. Olha só, pessoal, co-construção é quando a gente para, né, e percebe que ao nosso redor tem um ponto que antes da co-construção acontecer, que é de valorização e de apreciação do outro. E de autoapreciação. Eu preciso perceber que eu tenho algo a contribuir. E para eu perceber que eu tenho algo a contribuir, que é construir juntos, co-construção, construirmos em parceria. Todo mundo colaborando, cooperando para poder desenvolver uma solução que atenda às necessidades. Então, o que acontece? Existe uma questão que é primeiro dos indivíduos, né? Para eu conseguir participar de um cenário onde eu vá colaborar na construção de algo, de uma solução, eu preciso me sentir autoconfiante, eu preciso ter autoestima, eu preciso valorizar a mim, e é aqui como a Kátia está dizendo, valorizar o outro, entender que o outro tem algo para contribuir também. Então existe, primeiro, uma questão que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é de autoconexão, que é eu ter mais autoconhecimento sobre o que são as coisas que eu conheço, no que eu transito, no que eu navego, né? O que são as coisas que eu posso contribuir, entender um pouco melhor o que importa para mim e ter um interesse genuíno a partir da conexão no que importa para o outro. Então, para que a gente consiga construir juntos uma melhor estratégia, existe um espaço que é um espaço de escuta. E que é diferente de um espaço de tentar impor a minha ideia como a melhor ideia. Tem que ter uma clareza dentro de cada uma das pessoas de que a solução coletiva ela é soberana à construção individual. Que a minha ideia pode ser incrível, a do Cássio pode ser incrível, mas se eu tiver curiosidade, então olha só, pressupõe humildade. Eu preciso partir do princípio que a minha verdade pode não ser a única, pode não ser a absoluta, é que a minha ideia pode ser fantástica, mas que ela não é a única no universo e que ela pode ser potencializada se eu tiver uma curiosidade pela diversidade. Que aí a gente entra também num outro campo que eu acho sensacional, que é a diversidade, que é entender assim, somos diversos,
e temos pensamentos diferentes, porque temos repertórios diferentes, crenças diferentes, trajetórias diferentes, emoções diferentes, ancestralidades diferentes, signos diferentes, sei lá, tudo isso, gênero diferente, né? Vivemos em culturas diferentes, vivemos em espaços físicos diferentes, territórios diferentes, e tudo isso vai construindo, né, todas essas crenças e a forma como a gente se relaciona para o mundo, e que quando a gente consegue uma solução que é mais explorada, que eu quero dizer para explorada é mais conversada, mais investigada, onde a gente tem mais aprofundamento, sabe mais a informação, e eu tenho curiosidade de saber, Cássio, que interessante! Tu tá vendo a situação por um ângulo, um ponto de vista tão diferente do meu. Eu tô curiosa, eu quero saber mais sobre isso. E a gente não estamos. Ai, a gente não tá, fica tão feio. Não estamos, gente, para ficar mais elegante. Não fomos modelados dentro da nossa cultura para entender dessa forma e nos posicionarmos dessa forma. Estamos treinados para disputarmos. Um ganha e outro perde. Então, se a minha ideia é boa, a tua não pode ser tão boa. Eu tenho que garantir um jeito de te, ao invés de valorizar o outro, como a Kátia está fazendo, de me sobrepor sobre ti, de argumentar melhor. Então, eu vou tentar me desenvolver para me tornar mais influente, para convencer a ti, quem está conosco, de que a minha ideia é melhor. Só que isso existe, aliás, o que isso ocasiona é uma perda enorme no meu autodesenvolvimento, no meu crescimento. Porque se eu acho que a minha ideia é melhor e eu não vou para esse lugar de humildade, será que é mesmo? Será que se o Cássio me trouxer um ponto de vista? Ou será que outra pessoa me trouxer um ponto de vista? Isso não vai aumentar o meu escopo, a minha visão, e talvez eu não enxergue uma perspectiva que eu não tinha percebido ainda. O que acontece muitas vezes? Nós vamos ali defendendo o nosso ponto de vista e a gente se posiciona de uma forma que aí eu não concordo contigo. Ao invés de colocar, estou vendo uma outra perspectiva, estou vendo por um outro ponto de vista, deixa eu entender por que tu imagina que esse é o melhor caminho. Quando tu está sugerindo que a gente siga por aqui e não por ali, né? Qual é o objetivo que tu está tentando atingir? Qual é a necessidade que tu está tentando atingir? O que é importante para ti? Porque quando eu começo a fazer essas perguntas, que eu chamo de perguntas de expansão, eu vou ampliando o meu repertório. Porque eu vou percebendo coisas que tu não percebi, que eu não percebi. E eu também vou te entregar coisas. Então, ao invés do não concordo, gente, coloca de uma outra maneira, coloca assim, que interessante pensar dessa forma. Eu estou vendo a situação por um outro olhar. Deixa eu entender um pouquinho melhor. E eu quero te contar também um pouco sobre como eu estou vendo isso. Porque muitas vezes essa conversa que começa a ter um outro tom, que não é o da disputa pelo certo e errado, convida o outro a te escutar. E tu ganha esse tempo de autoconexão, de pensar, opa, só um pouquinho, se essa pessoa é diversa, está pensando de um jeito diferente de mim, deixa eu entender esse ponto de vista, porque pode ser que eu aprenda alguma coisa aqui. E quando a gente se fecha para a colaboração, para a co-construção, que é construir com esse coletivo, escutando o que importa para ti, o que tu gostaria de te receber, né, de colher no final dessa interação, o que para ti é fundamental, o que tu pode abrir mão, que tu está disposto a negociar, o que para ti é imprescindível. Deixa eu te contar também o que me preocupa, né? O que eu gostaria, como é que eu gostaria de encerrar essa reunião, essa discussão, esse planejamento, né? Seja o que for, essa prototipagem de algum tipo de projeto que a gente tenha que fazer. Eu diria para todos que estão aqui, que tudo nasce, gente, dentro da gente. Né? Eu só vou conseguir fazer um processo de colaboração, de cooperação, de co-construção, de cocriação, quando eu perceber dentro de mim que o lugar da certeza é um lugar de solidão. Porque não existe certeza. O que existe é o meu ponto de vista, é a minha perspectiva, que eu entendo que, de algum jeito, às vezes muito inconsciente ou subconsciente, é aquilo que eu intuo que é o lugar que vai me levar para atender as minhas necessidades. E quando eu começo a dizer o que me preocupa e aquilo que eu gostaria de colher no final dessa interação, pode ser que o outro tenha também alguns recursos para me emprestar, né? Ou para me sugerir, e aí a gente pode às vezes se surpreender encontrando uma mudança de ponto de vista, um complemento de alguma ideia que tu já teve, uma nova ideia que surge, porque a inovação, ela nasce
Na minha percepção, tá? A gente deve ter vários autores dizendo outras coisas aí. Mas agora eu tô falando sobre o que eu penso na vida, né, Cássio? A inovação nasce. Ai, André, é isso, meu querido. Eu ia chegar aí onde tu escreveu agora, veio junto, sincronia total, tá? De me permitir me colocar em risco. Eu só vou inovar se eu sentir que naquele espaço há um espaço para eu trazer uma ideia nova, sem que eu seja julgado, caso essa ideia não, por alguma razão, não vingue, não evolua naquele grupo. Então a gente volta, Cássio, naquilo que tu provocou lá no início da conversa, que é a relação de confiança. Só existe um ambiente de co-construção de soluções, e isso precisa acontecer dentro da nossa casa, né? Como é que a nossa família vai se organizar agora, nesse período onde a gente está vivendo uma rotina tão diferente? Existe na minha relação de equipe, de funcionário, de empresário, seja líder, colaborador, par, né? Em que relação eu esteja, que é ter esse entendimento, né? De que precisamos ver juntos o que vai funcionar melhor para esse coletivo. Porque se só um tiver as necessidades atendidas, o outro está completamente em falta. E essa Sim. falta não vai gerar colaboração, vai gerar resistência. Oi, Beth? Renata, fantástico. Assim, infelizmente a gente está chegando no final, né? Tá, Ai, pois é, passar tão último... rápido. Eu falo Não, muito, Cássio. Eu tenho um mas estoque que assim, não ó, esgota de olha, falar. então sim, vai ter mais 20 lives, tá? A gente vai fazer mais várias lives aí para bater papo. Renato, então assim, teria outros pontos que eu queria entrar contigo aqui, até porque foi demanda que o pessoal nos mandou no WhatsApp, nas redes sociais ali, mas não vai dar tempo, então eu acho melhor daqui a pouco a gente até guardar o que o pessoal nos pediu, a gente guardar lá para o podcast e aqui a gente encaminhar realmente para o fechamento. Então tu falou ali em se permitir, o André trouxe isso para nós ali também, contribuiu. Durante essa pandemia, durante esse momento em que a gente vive, o que tu, lá no início, quando tudo isso começou, tu não fazia, era algo totalmente novo, desafiador para ti, mas que veio esse momento e tu pensou, cara, quer saber, eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar esse passo, e hoje tu já olha e tu pensa, pô, podia ter feito isso aqui antes, cara. Né? Esse momento é extremamente maluco, desafiador, tudo, né? Triste. Mas ele nos permite avançar, evoluir em alguns aspectos, né, Renato? Os negócios, nossas carreiras, né? Então eu queria ouvir de ti isso. O que lá no início era meio maluco, meio doido, e tu falou, não vou conseguir fazer isso, é muito difícil, e agora tu olha e pensa, cara, pô, podia ter feito isso antes, olha que legal. Ai, olha quanto feedback lindo aqui, gente querida do meu coração, tanta gente que eu conheço aqui que não posso dar oi para todo mundo, senão eu passo dando oi, mas que bom, fico feliz, né, com esses feedbacks que vocês estão dando, e tenho certeza que o Cássio fica feliz também. Nossa. Bom, olha só, Cássio, desde o ano passado, eu ando assim me sentindo muito provocada a entrar no mercado digital. Isso aconteceu com um episódio lindíssimo que eu vivi em fevereiro do ano passado, fazendo uma palestra sobre comunicação não violenta na abertura de um ano letivo das escolas municipais e estaduais de uma praia no Rio Grande do Sul, quando depois da palestra uma mãe me procurou. Uma mãe que era uma professora, mas ela me procurou no papel de mãe. E ela me disse assim, Renata, depois de escutar essa questão de mudar o observador, que é enxergar as coisas por uma outra perspectiva, de questionar, de fazer autoconexão, de olhar para as nossas necessidades, de poder ter um olhar de mais gratidão para as coisas, de perceber que a aprendizagem está disponível para a gente o tempo todo. Eu quero te dizer, né? E ela veio muito emocionada e eu me emocionei demais. Ela me disse assim, meu filho de 11 anos vai fazer uma cirurgia cardíaca na terça-feira. E eu estava apavorada, eu estava brigando com Deus, eu estava brigando, né, com todo mundo, que não era justo uma criança passar por tudo aquilo, a nossa família, que será que a gente fez para merecer isso? E aí eu comecei a te escutar e eu comecei a pensar de um jeito diferente. Nossa, que maravilha que existe essa cirurgia. Eu só tenho a oportunidade de ter o meu filho porque existe essa cirurgia. Se essa cirurgia não existisse, ele tem chances a partir dessa cirurgia. E aí nesse processo ela começou a enxergar aquilo tudo de um jeito muito diferente. E naquele momento eu me senti muito chamada, Cássio, a atuar também para a pessoa física. Porque até então eu era contratada para trabalhos em company e claro que quando eu vou para uma empresa, eu estou trabalhando para a empresa, mas claro que para pessoas físicas, porque toda pessoa que está lá também é uma pessoa. E aí, quando tu me pergunta sobre isso, eu te digo assim que a vinda essa questão da pandemia na minha vida acelerou esse processo. Né? Então, assim, eu estou tendo uma trajetória de poder... Uma coisa que eu não estava encontrando tempo de fazer, que é poder realmente começar a fazer cursos abertos ao público. O mercado digital está me oferecendo. E eu tenho ficado surpresa demais com o grau de conexão que eu estou formando com pessoas que eu nunca vi.
né? E assim, de falar, de perceber as transformações da vida das pessoas. Então, isso para mim está sendo muito potente. Legal. Se tem uma, e isso é uma coisa que eu não sabia se eu ia dar conta. E eu tô Sim. amando fazer, então para mim foi um desafio incrível e está sendo sensacional. Que legal, que legal. Renata, e tem a do livro, né? Tem essa do livro e da série. O que que tu indica pro pessoal aí? O que que tu viu, o Tá? que que tu leu nesse período aí que tu indicaria pra galera aí? Aí tem aluno do Laços aqui, coisa linda, aluna do Laços. Olha só, várias. Bom, Alex, querido, Alex é um desses que eu tenho uma conexão, a gente nunca se viu, mas tem, assim, tá no meu coração, aluno do Laço também, vamos lá. Que legal. Livro, Comunicação Não Violenta, tá? Eu recomendo para a vida, acho que é um livro denso, porque a gente tem que parar para pensar nele o tempo todo, tá? Mas é um livro muito importante porque ele traz um novo recurso para a gente se relacionar com a vida, com as pessoas e conosco. 3 minutos, socorro. Séries, as séries, tem várias séries das mais diferentes possível, porque eu adoro séries. Agora, a última que eu vi foi Nada Ortodoxa, que eu adorei. Legal. Agora eu estou assistindo é, a última temporada que apareceu das telefonistas, que eu não amo muito, não. Mas que, assim, pensando, séries que eu tenho adorado. Ai, eu adoro Desperate Housewives, assisti 2 vezes. Que É, legal. eu não tô falando nada cabeção aqui, vai assistir esse Aham. documentário. Ah, pode assistir o Sim. documentário do Deepak Chopra também no Netflix, maravilhoso, As 7 Leis dos Sucessos. Vai assistir Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins. Vai assistir aquela mulher maravilhosa, a Brené Brown, falando sobre vulnerabilidade no Netflix. Mas eu tô te trazendo também Gilmore Girls, que é uma fofura, fiquei com saudade, chorei me despedindo da Lorelai quando terminou, fui pro YouTube, fiz luto de saudade dos personagens. Então eu assisto bastante coisas e Que dos legal. mais diferentes possíveis, desde policial, suspense, até coisas que são mais infantis. Aquela coisa Glee também adoro. Adoro Sim, que tudo. legal. Ó, Eu pessoal, gosto bastante muito dica de. aí, bastante dica da Renata de série e livro aí. Renata, é a última para a gente encerrar, tá? Queria que tu deixasse uma Hum. mensagem pro pessoal aí, tem quase 50 pessoas nos assistindo, fora o pessoal que vai ver depois, que vai ficar no IGTV ali. Assim, uma Tá. mensagem para o que fica daqui para frente, o que vem daqui para frente, o que tu imagina e que a gente vai tirar de herança, de lição desse momento e daqui para frente, como que tu imagina o mundo, né? Tá bom. Eu não sei qual é o nome, Físio, RMAF Físio, me manda um direct depois, tá? Porque eu falei tantas coisas agora que eu não sei a qual tu te refere. Rapidinho que vai cair 1 minuto. O que eu acho que acontece aqui pra frente? Eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo mundo que a gente conhece. Eu penso também que nós temos algumas coisas para emoções de dor, difíceis de lidar, são um grande convite para nós olharmos para aquilo que nós precisamos agora e podermos tomar novas decisões. Eu acho que é um momento de introspecção, de olhar para a gente. Acho que é um momento da gente ter mais autoconhecimento e vejo assim que nós estamos experimentando novos modelos de trabalho, tentando trazer também para a vida de trabalho, que eu acho que surpreendem as pessoas e talvez a gente tome gosto, né, por alguns formatos, como o formato também de trabalhar de casa, que pode ser desafiador, mas que também pode trazer mais autonomia e mais liberdade. Eu acho que o mundo fica diferente, eu acho que a gente tem uma oportunidade de contribuição enorme. Eu vejo o dinheiro mudando de lugar, me preocupa um pouco, né? A coisa assim da questão econômica que possa surgir, mas eu também acho que a gente tem que tomar um cuidado muito importante sobre como a gente alimenta os nossos pensamentos, porque aquilo que a gente alimenta de diálogo interno gera as nossas emoções vão gerar comportamentos, e os nossos comportamentos vão gerar resultados. Então, eu acho que é o momento da gente olhar muito assim, para essas questões de qual a experiência de vida que a gente quer ter, né? E acho que a gente pode se surpreender com muita coisa. Eu tenho me surpreendido comigo, né? Assim, algumas Legal. coisas que eu estou curtindo demais fazer, e acho que algumas Sim. pessoas estão Se passando por situações se similares. permitindo, né, Renata? A expressão Uhum. da nossa live, eu acho que é o se permitir ali que o André nos trouxe, né? Isso aí. Renata, muito obrigado de Eu que coração. Tá terminando. agradeço. Tá? Muito, assim, de coração mesmo. O pessoal amou pelos feedbacks ali. Eu já estou recebendo no WhatsApp nosso aqui também. Que Então, de bom. coração, muito obrigado, tá? Obrigado pela tua luz, pelo teu carinho, pela tua essência e a tua humanidade. Desde o primeiro momento que a gente se conheceu lá na SPM, lá atrás, alguns anos atrás, eu Sim, já te falei isso na primeira aula. Então, assim, obrigado mesmo de coração por tudo que tu querido. contribuiu e tu vem contribuindo com nós, tá? Obrigada, Cássio. Muito feliz, muito contente mesmo com o teu convite. Sabe que eu tenho um carinho muito especial por ti, pela tua família. Admiro muito o trabalho, o empreendedor que tu é e todo o trabalho que vocês estão fazendo na Diferencial. E ó, agradeço a todos vocês que estão aqui, gente. Beijo! Tenham uma ótima Certo. noite, tá? Maravilha. Até Tudo de bom. Fiquem mais. com Deus. Boa noite. Bom descanso a Também. todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, Renata. Tchau.